Boa noite, estamos aqui para mais uma live, mais uma quinta-feira, né, juntos, para falarmos de mais um capítulo do livro Provérbios para Mulheres. Gente, é muito transformador esse livro. E que bom, né, estar aqui com vocês. Espero que tenha tido uma boa semana abençoada. E vamos começar a nossa live. Já mande aí para os seus amigos, já chame aí. E vamos começar agora. Boa noite, pessoal. Estou aqui atento a qualquer questionamento que vocês façam, para juntos a gente poder aprender mais de Deus. Exatamente. Hoje, né, nós vamos falar sobre Provérbios 31:13, que também é um provérbio assim, muito, né, impactante, que nos ensina muito. E eu gostaria de fazer uma oração antes, para que Deus possa, né, abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que Ele tem para falar nessa noite, nos nossos corações, e que estejamos sensíveis, né, à palavra dEle, que o Espírito Santo possa, né, nos tocar nessa noite. Deus, te entregamos, ó Pai, este momento, que o Senhor venha nos capacitar para falar o que o Senhor tem para falar com cada ouvinte nessa noite. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, mais e mais sobre a Tua palavra. Que a gente venha estar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Que sejamos usadas, ó Deus, nos nossos lares, que possamos sempre edificar, ó Deus, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Que sejamos sempre, Pai, instrumentos do Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, vamos falar de Provérbios 31:13, que diz assim: busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. O que é trabalhar, né, com mãos hábeis? A Bíblia, né, faz referência a essa mulher. Ela buscava, né, a sua lã, o seu linho, porque antes as mulheres que, né, faziam suas próprias vestimentas, então a mulher, ela ia, né, atrás dessa matéria-prima e fazia, né, roupas para toda a família. Ninguém passava frio, ela se preparava para aquele momento, né, então nada faltava. Ela não ficava aguardando alguém trazer a necessidade vir. Ela ia lá e tomava a iniciativa de fazer tudo, né, com antecedência. Ela cuidava ali com carinho de tudo, né? E isso é para nós hoje. Será que temos sido essa mulher? Nós temos olhado lá para frente, não, deixa eu organizar aqui para que ninguém passe necessidade, né? Cuide, né, do nosso ambiente, nossa casa. Não sei se pelas faltas que eu tive na infância, eu sou muito atenta a tudo, né, amor? Exatamente. Meu marido até, ele fala até, você pensa até demais, meu amor, mas assim, tudo que eu passei, né, todas as escassez que eu tive na minha infância, então eu penso nos meus filhos, nossa, e se faltar algo, né, e se eu faltar, então eu tento preparar esse caminho, sabe, em todos os aspectos das nossas vidas. Então eu sempre me preparo em tudo, eu falo, amor, a gente tem que ter um preparo nisso, a gente tem que ter para isso. E eu acho assim, é claro que a gente confia em Deus, né? Deus que cuida das nossas vidas todo o tempo, tudo está depositado em Deus, mas nós temos que ter sabedoria e planejar nossas vidas, sim. Né? A gente tem que ter é claro que a vontade prevalece é a de Deus, mas temos que ser prudentes, né? Buscar... Não é só prevenir, como ela mostra, mas é essas mãos hábeis, é ter habilidade. E as habilidades, elas são adquiridas. Sim. Então, você tem que buscar. O conhecimento, ele tem que ser buscado. Aquele que busca, encontra. Então, você não vai achar do nada. Você vai estar atento a isso na procura pelo conhecimento. Sim. E é essa procura que é necessária. Então, até mesmo para cuidar de casa, é preciso ter conhecimento. Não adianta nada achar que simplesmente encher a prateleira vai ser suficiente. Não é assim. Então, acaba você tendo perda de muitas coisas. Por quê? Porque você não preveniu através da habilidade, da busca por conhecimento, em realizar algo. E até para ensinar, importante. né? Às vezes temos pessoas que possam nos ajudar em casa, mas se você não souber como cuidar de uma casa, como cuidar, né, das suas coisas, do seu trabalho, você não sabe delegar. Você não sabe como vai ser, né, cuidar daquilo. Então, isso é muito importante. A gente tem que, sim, buscar conhecimento. Eu até brinco. Antes de me casar, eu falava que não queria aprender a fazer nada. Porque eu não queria fazer. Eu falei, não, se eu souber, eu vou ter que fazer. Então, eu não sei e não quero aprender. E assim, como a palavra de Deus me transformou. Porque também não foi um pedido do meu marido. Você vai ter que aprender a fazer. Não, ele nunca me pediu isso. Mas lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender. Não é assim. Né? Eu tenho que saber fazer as coisas, eu preciso saber como é feito cada serviço na minha casa, até para eu saber delegar.
Porque senão, se eu não souber como é que faz, né? Até estou passando por um período, assim, tendo que cuidar de tudo aqui em casa. Estamos sem funcionárias e ficou tudo pra mim. E eu tô, assim, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, de empresas, da casa, dos filhos. E assim, eu falo, Deus, me dá sabedoria. Sou perfeita? Não. Erro. Mas eu peço todos os dias, Deus, me dá força. Eu quero continuar fazendo tudo que eu sempre fiz com excelência. Meus filhos sempre vão ter o melhor de mim. Meu marido sempre vai me ver fazendo tudo com alegria. Sabe? É cansativo? Sim. É cansativo, sim. Mas o que me dá maior alegria é saber que eu tenho cuidado de tudo com todo o meu amor. Perfeito? Não. Vai faltar, às vezes, alguma coisa. Mas eu dou o meu melhor todos os dias com alegria. Né, meu amor? Com toda certeza. Então, assim, eu busco todos os dias, eu vejo uma receita, nossa, eu vou fazer uma receita nova. Ah, não, vou fazer isso pro jantar, ou vou fazer um lanche diferente. Então, assim, é uma escolha, sabe? A primeira coisa que nós precisamos aprender é dominar a nossa mente, né? Eu sempre tenho falado isso, mas é a real. A maior verdade é essa. Quando você domina a sua mente, você domina tudo. Você domina tudo. Mais vale uma pessoa dominar a si mesmo do que ganhar uma cidade fortificada. Exato, está lá em Provérbios. Né? Então é isso, se você se domina, se você fala, não, eu vou conseguir, vou fazer isso com alegria, você consegue, né? E eu acho muito incrível isso na Bíblia, porque, né, essa mulher, ela vai lá e olha tudo, e planeja, né, e faz tudo na vontade de Deus também. Né, ela ajuda o marido. Então, assim, depois que nós nos casamos, né, amor, nós crescemos tanto juntos, porque tudo é junto. Não é porque só o meu marido que está saindo para trabalhar que o meu trabalho é menor na minha casa. Não, mesmo. Pelo contrário, é muito maior. Né? Eu tenho que cuidar de tudo, dos negócios, eu tenho que pensar no que vamos investir, no que vamos fazer, em tudo, o que a gente precisa, o que está faltando. Essa é a edificação. A mulher sábia, ela edifica o lar. Então, o que ela faz? Ela é o esteio. Ela é a viga que vai dar o sustento em relação ao quê? Do que adianta um homem, que seja o marido, sai de casa para trabalhar. E aí, ele pode ganhar indiferente o salário que for. Mas chega em casa, uma casa destruída. Não é por ser uma casa bonita, não é uma casa bela, que à vista de qualquer um, fala, nossa, é uma mansão. Não é isso. O que sustenta o lar não é aquela mulher que ela está firme na rocha. Ela simplesmente decide por conta o cuidado com as coisas do lar. Do que adianta juntarmos e por fim chega em casa e está tudo perdido. Do que adianta uma casa linda, mas descuidada? Do que adianta? Então, o serviço maior, igual na situação em que nós estamos, eu vou ao plantão, então eu tenho um horário para entrar, um horário para sair e tenho um serviço do qual eu me dediquei para aprender e a realizar. E isso é a minha habilidade. Dentro dessa habilidade, eu sei bem conduzir. E aí, o que acontece? Aquele horário meu vai findar. Pode ser um dia cheio ou não, indiferente a isso. Quando eu volto para casa, o que se espera? É isso que você vai ver. Não é dever da esposa fazer as coisas. Tira isso da cabeça. Se você, marido, está me ouvindo, para de pensar que sua mulher tem que fazer. Não, quem tem que fazer é você. É dever seu, isso vale para a mulher pensar assim também, é dever seu fazer sua parte. Por quê? Porque quando você faz o seu melhor, você está fazendo não para o marido apenas, mas para Deus. Tudo você faça sendo para Deus. E aí, o que acontece? O seu lar, a sua casa, você vai organizá-la. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita no meio de bagunça. Então você vai organizar a casa por conta disso. Então o sustento vai ser você. E aí o marido vai o quê? Ele vai trabalhar e vai trazer o sustento para casa, mas não quer dizer, tem mulheres que fazem esse sustento, fazem essa parte, mas esse sustento que eu digo é o quê? Você trabalhar para Deus. E não deixar que a sua casa seja destruída. Isso que é importante. Não é uma bela vista. Não. É como está o tratamento seu com seu marido, com seus filhos. Como que está essa organização sua com suas funcionárias, ou com funcionários que você tem, ou consigo mesmo. Porque tem gente que deixa de cuidar de si, porque, não tenho tempo para cuidar de mim, eu só tenho tempo para cuidar da casa, e aí ela abandona a si para poder jogar a culpa da desorganização dela em si mesma. Sim. Acho que tudo é planejado. Planejando, você consegue. Você se organiza. Né? Não é eu tenho tempo para tudo e me esqueço. Tipo, acabo, vou me deixando, não vou me cuidar. Não tem tempo para isso, não tem tempo para mim. Isso também não pode. Você também é templo do Espírito Santo. Você também tem que
se cuidar, né? Cuidar do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, porque se esse conjunto não estiver bem, você não vai estar bem, com certeza. Sua casa não vai estar bem, seus filhos não vão estar. Então, é um conjunto, né? Então, quando você olha para tudo como que está fazendo para Cristo, o seu olhar muda. Então, eu faço tudo pelo meu marido e para Cristo. Primeiramente é para Deus. Deus tem que receber a minha oferta da melhor forma possível primeiro, né? Então, isso é um reflexo. E o que a gente vive é um reflexo das nossas escolhas, né? Então, se eu decido cuidar até essas mãos hábeis, né? Tem excelência em tudo que eu faço, né? As pessoas vão perceber isso. Todo mundo vai ver. Minha família vai perceber, né? Todos começam a depositar também confiança em você. Ele fala, nossa, olha, ela faz tudo com excelência. Nossa, ela vai receber, né, alguém na casa dela, é com excelência. E isso é transformador, né? Porque você vê a diferença, né? A diferença que tem uma mulher, né, que ela vive com propósito. E o seu propósito vai acabar impactando a vida de outras pessoas, né? Sua família vai ser impactada pelas suas atitudes. Fala, nossa, ela é diferente. Nossa, olha os frutos dela. Porque assim, eu acho não, né? Isso é bíblico. Você falar, a pessoa, né, fala alguma coisa, mas não tem frutos. Ou vive, né, de uma forma totalmente desregulada, não vive feliz, vive aí, sei lá, tomando medicamento, né, nada contra, né, acho que quem tem algum tipo de doença tem que se tratar, mas muitas vezes é por falta de sabedoria mesmo, de buscar em Deus, né, claro que muitas vezes não, mas outras sim, a gente escolhe, né, ter uma mudança. A única criação, né, que é possível mudar do dia para a noite somos nós, seres humanos. Se você quiser, se você tiver essa escolha, olha, eu quero mudar, você pode mudar. Então, por isso que a gente, né, tem falado muito sobre isso. E Provérbios, assim, é algo libertador mesmo. Acho que é uma palavra assim, que todos deveriam meditar todos os dias. Né, que para viver o melhor de Deus, para ser transformado todos os dias, é todos os dias, não é porque eu escrevi um provérbios para mulheres que, eu sei tudo e pronto, não preciso disso mais. Não, é todos os dias, eu tenho que vir aqui, epa, peraí, nossa, eu tenho que melhorar nisso, nossa, eu tô falhando nisso, não é assim. E Deus, a palavra de Deus é tão incrível que ela fala com você todos os dias. Ela se renova. Ela se renova todos os dias. E de acordo com as suas experiências, ela se renova, né? Assim, ainda mais você fala, nossa, por isso que eu passei por isso. Nossa, por isso que foi assim. São escamas que vão caindo dos seus olhos. Sim, nossa, assim, aí você fala, meu Deus. Igual quando eu era criança, assim, adolescente, eu lia a Bíblia e eu não entendia mesmo. Eu falava, nossa, o que tá falando, né? E hoje, assim, eu leio e falo assim, uau, é isso que eu preciso, nossa, é isso que eu preciso mudar. Então, assim, é lindo você poder mudar todos os dias, né, para melhor. Fala assim, nossa, preciso ter isso de Cristo, eu preciso ter essa característica de Cristo. Então, que a gente venha a ser pessoas assim, que busque em Deus o nosso melhor, nossa melhor versão, né, que sejamos felizes, né, de ser quem nós somos, quem Deus nos escolheu para sermos. Né? Que hoje eu vejo assim, todo mundo tão de um lado para o outro, não sabe que profissão escolher, não sabe o que caminho trilhar, tá num casamento, mas está infeliz porque coloca a expectativa no outro. E não é assim. Não é assim. Não adianta eu colocar só a expectativa no meu marido. Não, ele vai fazer tudo, ele vai fazer isso, ele vai fazer... Não, comece em mim. Eu falo, Deus, me molde. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera de nós? Qual é o seu propósito para esse tempo? Né? O que o Senhor quer para esse tempo? Nos mostre. Quero ajudar meu marido, quero ter a visão. E muitas vezes, assim, é tão bom, né, amor, a gente tá alinhado nisso, porque diversas vezes meu marido ia entrar em alguma situação que não era a vontade de Deus. Só que ele sempre pergunta, meu amor, o que você acha disso? Fala, vamos orar. Vamos ver o que Deus fala. Ele até brinca, vamos morar na praia? Eu falo, olha, só se Deus mandar. Se Deus não mandar, eu não saio do lugar. Pode ser bom? Pode, mas não sei se essa é a vontade de Deus para esse tempo. Então, isso é muito bom quando estamos alinhados, assim. Aí depois a gente olha, teve até uma situação que meu marido falou, não, amor, é um negócio e tal, e é muito bom, e ele empolgado com aquilo. Eu falei, amor, meu coração tá fechado, vamos orar? Ele, mas meu amor, você sempre tá com o coração fechado? Eu falei, então, é porque não é pra ser. E graças a Deus não foi. E graças a Deus, quando eu fui mostrando assim, ele falou, nossa, amor do céu. Eu falei assim, tá vendo? Por isso que Deus não abriu meu coração para isso. Não estávamos alinhados nesse propósito. E Deus não deixa.
E graças a Deus, meu marido, ele me ouve e eu ouço ele o tempo todo. Então a gente anda juntos, não tem isso, um quer, o outro não quer e vai dar briga. Não, não tem isso. A gente olha, conversa, discute ali aquele assunto, fala, olha, o que você acha? Vamos orar. Deus falou? Ótimo, amém. Vamos enfiar a cara lá e vai dar certo. Nós temos uma palavra. Não temos palavra de Deus? Não entramos. E não entramos mesmo. E Deus, assim, tem nos surpreendido. E é tão engraçado que... E aí teve outra vez que ele chegou, amor, tive uma ideia genial. Aí eu, aí ele já pensou assim, eita, ela já vai falar que não. Quando ele falou, amém, amor, é isso. Isso que Deus quer. E trabalhei para aquilo acontecer. Então, assim, é incrível, sabe? O quão Deus nos abençoa quando estamos alinhados à vontade dele. Exatamente. Que é a vontade dele, que é perfeita, é agradável. A gente tem que aprender a ouvir os nãos de Deus. Às vezes, ele nos dá mais nãos do que sim. Muito mais. Né, meu amor? É muito mais não. Tem que aprender a ouvir não. Tem que aprender. E, assim, feliz. Nossa, eu diversas vezes, assim, eu tive situações que assim, eu passei por um momento, assim, eu falei, Deus, é a minha morte. Mas eu respirava, eu falava, Deus, eu não vou morrer. O Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me blindar. Blinda meu coração, eu não vou sentir nada disso, que é isso que o diabo quer que eu sinta. Começa a glorificar e começa a ser grata. Deus transforma assim de uma forma surreal. Eu já passei assim, situações que todo mundo falou assim, como que você passou isso? Falando, eu não passei, foi Deus que passou por mim. Porque eu aprendi a me blindar. Eu já recebi tantas críticas e palavras assim de maldição, tanto desde a minha infância, que eu aprendi a ter domínio sobre isso. Eu identifiquei que isso não vinha de pessoas, que era espiritual, que o diabo usava pessoas para me atacar. Então, quando eu identifiquei isso, falei, não, eu tive facilidade para perdoar, porque aí quando você identifica que não são pessoas, né, mas que realmente é o diabo para te ferir, você tem facilidade para liberar perdão para as pessoas. Fala, Deus, eu libero perdão. As pessoas não sabem o que elas estão falando. Essas palavras não têm poder sobre a minha vida. Eu rejeito, em nome de Jesus, todas essas palavras. E não tiveram poder sobre a minha vida. E não vão ter, nunca terão. Porque eu determinei isso. Porque eu tive controle sobre isso. Deus me mostrou que era isso. Então, hoje eu consigo, sabe, lidar com essas palavras. Falava, não, vai ser diferente. Eu profetizo bênção. Em lugar dessas maldições, o Senhor vai me colocar em lugares altos. E não é para a pessoa ver que Deus fez e tal. Não. Porque Deus é Deus. Se Deus quiser mostrar para as pessoas o que Ele fez, amém. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E pronto, eu não preciso provar nada para ninguém. E é tão surreal isso, gente. Sério, assim, na minha vida acontece cada coisa. É coisa de novela, né, amor? Sim, é. Mas, assim, teve uma fase da minha vida que eu sofri, né? Muitas coisas, assim, na adolescência, na infância, enfim. E teve, assim, momentos na minha vida que, tipo, tudo que acontecia ia pro jornal. Alguém me ligava, nossa, eu posso postar que você passou na UAB? Nossa, eu posso postar que você recebeu essa homenagem? Aí eu, claro, pode. Gente, assim, do nada. Eu falava, meu Deus, por quê, né? E assim, e um dia, aí Deus me mostrou isso, tipo, que Ele fazia isso para que as pessoas que um dia proferiram palavras de maldição, que eu não ia ser ninguém, que eu nunca ia conquistar nada, que eu nunca ia me formar, que uma vez na escola, um professor falou que eu nunca ia ser ninguém, que eu não ia ser nada. E aí eu disse pra ele, falei assim, eu serei sim, o senhor vai ouvir falar meu nome, guarda o meu nome. E esqueci, tipo, falei isso, né, mas esqueci disso, não guardava nada daquele professor. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu falava, meu Deus, aí tudo faz sentido depois, né? Você vai ligando as coisas, você fala, uau, por isso que Deus fazia questão de cada acontecimento na minha vida saísse nos maiores jornais de circulação do estado, virava notícia, tipo, quando eu casei, né? Onde a gente ia passar a lua de mel, não, tudo, gente, era incrível, eu falava assim, uau, era isso, Deus queria mostrar pra alguém isso. Então, assim, não era um desejo meu, e nem nunca pensei isso, sinceramente, eu não tenho essa vaidade, a pessoa agora vai ver que eu estou bem e tal, não tenho isso. Graças a Deus eu não vivo pensando no que me fez mal, e espero não ter nem inimigos, porque pra mim é indiferente, sabe? Quando alguém me faz algum mal e eu fico triste com aquilo, eu oro, falo, Deus, eu não aceito isso na minha vida, e eu libero paz, amor sobre essa pessoa, que o Senhor venha transformar, que essa pessoa, né, não tenha esse coração mal. Porque é isso que nós devemos fazer. Às vezes dói muito, né? Sou humana, dói muito. Mas eu peço pra Deus, sabe, me blindar disso. Que não fico sofrendo, remoendo as coisas. Então, e isso tem me ajudado muito, assim. Eu tenho realmente vivido leve.
para cada situação que já me aconteceu. Mas fica, né, esse testemunho que eu acho assim impactante, que depois que as coisas passam, assim, você fala, uau, por isso que eu vivi isso, né? E Deus cuida tanto que teve uma situação também em que fomos convencidos a comprar algo. Na hora, na soma, na minha cabeça, as coisas parecem que bateram e a gente fez uma compra, né, meu amor? Depois, eu fiquei somando até que, por fim, cheguei ao resultado. Eu espantei, eu falei, meu Deus do céu, que bobeira que eu fiz. Meu bem, o que a gente fez? Por que você me deixou? E aí, você até joga a culpa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você me deixou fazer a compra dessa, meu amor? Tentando somar e não deu. Aí eu fui pedindo a Deus, falei, ô Jesus, me ajuda aí com isso, que foi um erro. E acabou que fui enganado, deixei ser enganado, mas eu sei que o Senhor pode virar aí o jogo. Foi uma semana. Com uma semana, o pessoal tentando ligar pra gente, eu resolvi atender. Aí que eu atendi e falou, olha, eu estou te mandando aí novamente o contrato para você assinar, porque tá faltando uma assinatura. Eu falei, ué, faltando uma assinatura? Aí eu falei, não vou assinar não, eu quero é desfazer do contrato. Não, mas já está assinado. Eu falei, se está assinado, então não tem que assinar nada. Não, tem que assinar. Eu falei, não vou assinar. Aí nessa, de que não vou assinar, por fim, aquele contrato que havia sido feito não tinha valor, não foi para frente, e ainda nós ganhamos um desconto que caiu para dentro daquilo que nós podíamos, com um benefício maior. O valor que a gente pagou, né? À vista foi o valor do contrato. O valor do contrato. E nós fomos abençoados pelo que ficou. Porque Deus viu que realmente fomos enganados, e Ele não deixou a gente permanecer em engano. Ele nos livrou através de quê? Não permitiu que aquele contrato subisse. E aí nós fomos libertos. Foi algo assim, de Deus mesmo, que a gente falou, meu Deus, como assim? É Deus quem cuida da gente. Quando você tem essa mentalidade, primeiro, o cuidado de si, você tem que ter isso em mente, a habilidade para as coisas, cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos, e junto a isso, a coragem para poder tomar frente e fazer. Então não adianta de nada você ser habilidoso e preguiçoso. Preguiça não vem de Deus. Não vem. E o que acaba levando muita preguiça é conviver com o preguiçoso. Por isso que Deus diz, afasta da roda dos escarnecedores, que essas pessoas que ficam falando mal. Né? Olhe para a formiga, ó. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Então é ter sempre essa mentalidade de crescimento, de segurança e de busca. Procurar o conhecimento e não ficar estagnado. É estar fazendo algo. Se você está parado aí, acaba levantando, sacode a poeira e segue. Porque o mundo não para. O mundo não parou porque alguma coisa ali aconteceu. Ele continuou girando e vai continuar. E coloca, né, assim, na sua mente tudo que é bom, que é perfeito, tudo que é agradável. Porque aquilo que você coloca no seu coração, na sua mente, você idealiza, você realiza. Agora, quando você ouve alguma coisa, por exemplo, isso é impossível você querer estudar isso, ou, sei lá, ser uma médica, ser um advogado, isso é impossível para você, isso não é para você, né? Às vezes a gente ouve muito isso na nossa infância, né? E você repreender aquilo, fala, eu não aceito essa palavra sobre a minha vida, eu sou sim, tudo que eu quiser ser, eu vou ser, porque eu tenho um pai que olhe por mim, né? Idealizar aquilo realmente. Quando você coloca aquilo no seu coração, os seus sonhos, os seus planos, eles darão certo na vontade de Deus, né? Deus tem prazer de realizar os nossos sonhos. Então, tudo que você coloca, olha, Deus, eu vou ser proativa, eu vou ser diligente, eu vou fazer tudo com excelência, no meu trabalho, na minha casa, no meu lar, com a minha família. Sempre seja a sua melhor versão, sempre, em tudo. Faça muito além do que te é mandado. Porque quando você faz além, as pessoas olham. Pode ter certeza, seu patrão está olhando o que você está fazendo. Deus está olhando o que você está fazendo. Então, você é recompensado por isso. Sempre é, sempre é. Deus ama aquele que faz com alegria. Ele ama ver seus filhos, né, fazendo tudo com alegria. E para Ele, quando a gente olha e fala, estou fazendo tudo para Deus, né, não é sacrifício, não é penoso para mim cuidar do meu lar. Aí você vê muitas pessoas, homem não valoriza isso não. Homem tá nem aí não, vai trair, aí você vai ficar aí chorando. Gente, faça para Deus. Se você não quer fazer então pro seu marido, faça para Deus. Ele se agrada do seu cuidado. É por isso que tem muitos casamentos destruídos, porque é um tentando machucar o outro. É um tentando, vamos ver quem fere primeiro. É isso, porque, né, se já entra assim, é porque um tá querendo ferir o outro. De vez falar, não, eu vou cuidar com todo o meu amor. Eu vou constranger o meu marido em amor. Ele vai olhar e falar, nossa, que esposa é essa? Essa foi dada por Deus mesmo, é um presente que Deus me deu, né? A Bíblia já nos relata isso. E esse é o verdadeiro amor. Exatamente. Em que você se coloca na dor do outro. Em que o tapa, ele vai parar em você. Por que o Cristo falou a parte em que diz que se bater em uma face, você vai dar a outra?
Você sabe o que que é? É porque na maioria das vezes, quando alguém te bate, você quer revidar. Quando alguém te bate, você já fica procurando uma expectativa para devolver. É aquela situação que se torna até mesmo algo geracional. O meu avô fez com o meu pai fez comigo, eu vou fazer com o meu filho? Não, eu vou dar a outra face. Eu vou expor a outra face, por quê? Porque vai parar em mim o tapa. Não vai continuar. O erro dos outros não vai continuar, não vai passar de mim. O que os outros falam de mim vai terminar em mim. Por quê? Porque eu não vou levar isso para casa. Eu não vou lançar sobre os meus filhos. Eu não vou lançar sobre a minha esposa. Ela libera o perdão, por quê? Porque ela está simplesmente quebrando aquela corrente de maldição. Totalmente. Ela está dando a outra face. É isso que nós devemos fazer. É impedir a progressão do mal. Se você simplesmente, alguém me bateu, agora eu vou revidar, vou fazer pior. Se não for, não posso fazer com ele. Meu patrão, ele é muito mal, ele faz maldade comigo. Eu vou descontar nos meus filhos quando chegar em casa, começa a sobrecarregar ele. Vou descontar no meu marido, todo mal que o povo me fez. Você não está dando a outra face. Você está simplesmente repassando aquilo. Então, aqui o mal acabe através do amor que há em você. Totalmente. E isso é maravilhoso, né? Quando você vê o poder que nós temos nas mãos, o que a gente pode mudar através da nossa sabedoria, do nosso controle emocional, né? É incrível, gente. É libertador. A sabedoria nos liberta, de verdade. Então, controle, quando a gente tem esse controle emocional para lidar em todas as situações, e isso é uma prática diária mesmo. É você saber lidar com todas as situações. Tipo, na pior situação da minha vida, acabaria a minha vida? Tudo se perdeu? Não, você tem que pensar, qual é o meu propósito? Deus me fez para quê? Né? Se Ele me tirasse tudo hoje, eu continuaria sendo essa pessoa, crendo? Né? Vai ser difícil? Vai, mas você tem que ter a mente de Cristo. Falar, olha, eu vou ter domínio próprio. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu vim ao mundo. E isso faz toda a diferença. Você vai viver em paz, você vai viver em amor, você vai sempre dar o seu melhor. Isso não é ser uma pessoa egoísta, fria, não. Você vai viver o melhor de Deus. Você vai ter domínio em todas as situações. Deus vai te guardar em todas as situações, porque você não vai fazer nada de imediato, nada sem pensar, né? Nada como uma tola, um tolo, mas vai pensar em cada palavra que você lançar, cada gesto que você fizer, tudo vai estar ali a presença de Deus. Não, ó, vai aqui um pouquinho de Cristo para você, vai um pouquinho ali, né, de amor, de paciência, né? E isso é libertador, gente, é libertador. Eu acho que Deus, assim, Ele nos deu, né, esse poder de ser, né, melhores a cada dia, a buscar conhecimento. Por isso que Salomão fala, vende tudo que você tiver e compre, se possível, a sabedoria. Que ela é, assim, a chave, né, amor, para tudo. O principal. É em tudo. Você sabe lidar em todas as situações de sua vida. Então é isso, gente, que eu queria deixar. É isso. Quer fazer alguma Eu vou só agradecer quem esteve conosco e chamar aí para uma próxima.